Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Valeu, Mirinha. Obrigado mesmo aí pela apresentação, pelo apoio de sempre, meu amor. Te amo muito, tá? Tamo junto sempre. Salve, salve, nação. Tô aqui de volta pra gente poder falar de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, hoje tem Mengão queridão disputando a 18ª rodada do Certame Nacional, que na tabela de classificação nos traz muito bem e tranquilamente na primeira colocação. Quer dizer, tranquilamente se a gente continuar fazendo aquilo que de nós se espera, né? O Flamengo tem hoje 36 pontos na liderança do Certame Nacional, com 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, com 30 gols marcados, 6 gols sofridos, 24 gols de saldo e 75% de aproveitamento. É uma das melhores campanhas da história recente do Flamengo. É uma campanha melhor até do que a campanha de Jorge Jesus em 2019, para vocês terem noção. Já estamos com 75% de aproveitamento. A equipe do Cruzeiro, que vem na segunda colocação com 34 pontos, tem que se preocupar com o Palmeiras, que está na terceira colocação com 32 pontos. O Cruzeiro enfrenta hoje, às 16 horas, a equipe do Botafogo. E, caso não vença, será a terceira partida cruzeirense sem vitória. Perdeu para o Ceará em casa, no Mineirão, de virada por 2-1, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Empatou contra a equipe do CRB pela Copa do Brasil, também no Mineirão, e tem agora esse confronto contra o Botafogo. Já o Palmeiras joga hoje, às 19h30, no Barradão contra o Vitória. E se o Cruzeiro não vencer o Botafogo, se empatar, por exemplo, chega aos 35 pontos. O Palmeiras, se vencer a equipe do Vitória, também chega aos 35 pontos e já começa a ameaçar ali o Cruzeiro na questão da segunda colocação no campeonato, porque o Cruzeiro tem apenas 10 vitórias, assim como o Palmeiras. Então, se o Cruzeiro empata e o Palmeiras perde, eles ficam com o mesmo número de pontos, mas o Palmeiras toma a segunda colocação do Cruzeiro, porque vai ter uma vitória a mais do que a equipe celeste. Bom, você apostaria não, né? Mas você, qual a sua opinião com relação aos 3 primeiros colocados? Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos e o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então, qual é a sua opinião na corrida desenfreada para a liderança do Campeonato Brasileiro? Cruzeiro consegue vencer o Botafogo e reassume, mesmo que temporariamente? O Flamengo vence a equipe do Ceará hoje, jogo às 18h30, com transmissões diferentes, tá? Hoje, quem transmite Ceará e Flamengo é a Rede Record, a Cazé TV e o Premiere. Então vocês têm aí 3 opções para poder escolher onde assistir Ceará e Flamengo. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês todos os detalhes das prováveis escalações, não só do Flamengo, mas também da Cazé TV. Agora, você opinou aqui, não opinou? Agora eu quero ver se tu tem coragem de opinar comigo aqui no InPlay. O InPlay é um fantasy game sensacional, pessoal. Não tem nada a ver com apostas, tá? É só uma diversão para vocês junto comigo. Tem que desestressar, né? Então, espia só, pessoal. O InPlay não precisa de você dar nenhum centavo seu lá. Toda vez que você logar, ele vai te dar uma graninha para você resgatar. Esse dinheirinho é um dinheirinho do jogo, utilizado apenas para você jogar. Como todas as vezes que você logar, ele vai te dar essa graninha, você nunca vai precisar colocar uma grana sua no jogo. Mas, se você quiser, à medida que você for marcando pontos, em determinado momento você vai ganhando bastante dinheirinhos, igual tá aqui em cima, eu tenho 20,2k de dinheirinhos do joguinho. Você pode converter isso em reais e fazer um Pix para sua conta, vai cair na sua conta imediatamente. Então, apesar de você não ter que colocar dinheirinho, você pode tirar dinheirinho para você do InPlay, o que torna a brincadeira ainda muito mais legal. E aí, pessoal, quando você clica no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário no ou no QR Code, você escaneia o QR Code aí, você já cai direto no nosso grupo, tá? Que é o grupo Resenha Rubro-Negra aqui dentro do InPlay. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão poder competir comigo, com a Miriane,
com o Matheus, porque à medida que você for respondendo, o Fantasy Game é um Fantasy Game de perguntas e respostas. Você vai sendo ranqueado aqui, ó, tá? E aí, aqui, ó, a Miriane tá bem aqui embaixo, na segunda colocação já, tá? Eu devo estar bem mais para baixo, porque eu tô um desastre esse mês nos meus palpites. Agora, como fazer para você jogar? Bom, é muito simples, pessoal. Você vai escolher os campeonatos aqui, tá? Tem campeonatos que você vai ter que usar suas moedinhas, tem campeonatos que são totalmente gratuitos para vocês jogarem. Então, você vem aqui e vai escolhendo qual jogo você quer responder. Você pode responder todos os jogos se você tiver moedinhas do jogo para isso, tá? Eu quero responder aqui, ó, Flamengo, Ceará, Ceará e Flamengo. Para você pegar a visão do jogo. O vermelhinho é uma resposta negativa. O verdinho é uma resposta positiva. Então ele pergunta aqui, mais de 8,5 cobranças de laterais do Ceará no primeiro tempo? Deus me livre, claro que não. Então respondi vermelhinho. Mais de 10,5 escanteios por jogo? Sim. Então respondi verdinho. Mais de 0,5 gols por jogo? Sim, o Mengão queridão vai marcar. E aí você vai respondendo aqui e salva a parada. No final, ele vai contabilizar os seus pontos e a gente vai ver se você foi fera mesmo e conseguiu ranquear. Então, gente, não tem nada a ver com apostas, não tem nada que você tem que colocar o seu dinheirinho, é apenas pra gente se divertir. Então, escaneia aí o QR Code e vem brincar comigo. Eu quero ver se tu tem coragem de brincar comigo aqui no InPlay. Valeu? Bom, voltando a falar sobre Mengão queridão agora, né, Mirinha? A gente tem que trazer para vocês, antes de mais nada, aquela informação que eu já trouxe ontem para vocês, mas que eu acho que é primordial vocês continuarem antenados. O Flamengo joga hoje, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, no Castelão contra o Ceará. Na quarta-feira, às 19 horas, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil, o Flamengo joga contra a equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo apresentou ontem o Jorge Carrascal, mas ele não participa desses jogos ainda, tá? É preciso que o Carrascal apareça no bid para depois ele ficar disponível. Se ele ficar disponível na segunda-feira, a Copa do Brasil não dá mais para ele jogar. Mas aí ele poderia jogar no dia 9, às 18h30, o Campeonato Brasileiro no Maracanã contra o Mirassol. Seria um baita de um reforço, né? É o nosso Neymar colombiano. No dia 13, às 21h30, pela Libertadores, Carrascal, se Deus quiser, também vai estar apto para jogar contra o Internacional de Porto Alegre. Dia 17, 18h30, pelo Brasileirão, no Beira-Rio contra o Internacional. 20 de agosto, 21h30, Libertadores, também no Beira-Rio contra o Internacional. 3 jogos seguidinhos aí contra o Internacional. Dia 25, 21 horas, Brasileirão no Maraca contra o Vitória. E dia 31 às 16 pelo Brasileirão no Maracanã contra o Grêmio. Tá? Então só queria repassar essas datas com vocês. O Campeonato Brasileiro, ele teve 3 rodadas ontem. Com Sport 0, Bahia 0, Mirassol 3, Vasco 2, Fluminense 1, Grêmio 0. Hoje, às 16 horas, Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. Às 18h30, Atlético Mineiro e Bragantino. Ceará e Flamengo, às 19h30. Vitória e Palmeiras, 20h30, Internacional e São Paulo, e 20 horas, amanhã, segunda-feira, Santos e Juventude. Eu falei para vocês do G4, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia, Flamengo 36, Cruzeiro 34, Palmeiras 32 e Bahia 29. E o Z4 nós temos o Santos, 17º com 15 pontos, Fortaleza com 14, Juventude com 11 e o Sport com 6. Se Santos e Fortaleza vencerem suas partidas, o Vasco entra na zona de rebaixamento. E se o Vitória perder para o Palmeiras, o Vitória também entra na zona de rebaixamento. Então, na segunda-feira à noite, nós podemos ter Vitória, Vasco, Juventude e Sport na zona de rebaixamento. Essa rodada do Brasileirão vai ser sensacional. Agora a gente quer que o Flamengo se mantenha na primeira colocação do certame nacional. Óbvio, né? Para isso, nós temos que, no mínimo, empatar com o Fortaleza. O técnico Felipe Luiz pode apostar nessa equipe que eu estou colocando bem aqui em cima para vocês, com o Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan e Jorginho, e um ataque formado por Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino, num 4-2-4, já tradicional do técnico Felipe Luiz. Já do lado do Ceará, a equipe tem alguns desfalques, mas não tantos desfalques quanto nós. A gente tem, para vocês terem uma ideia, pessoal, 8 desfalques, tá? Que eu vou falar sobre cada um deles
com vocês. Mas o Léo Condé, técnico do Ceará, deve vir a campo com o goleiro Bruno Ferreira, camisa número 94. Aí na lateral direita, o 70, Fabiano Souza. A dupla de zaga formada por 44, Marcos Vitor, e pelo 23, William Machado. E o Matheus Bahia na lateral esquerda com a número 79. A numeração do Ceará é uma coisa maravilhosa. Lourenço, 97, mais pela direita. Dieguinho, 20, mais centralizado. E o 26, Richarlison, mais pelo lado esquerdo, devem formar o trio de meio de campo da equipe cearense. Na ponta direita, o número 27, o excelente Galeano. Na ponta esquerda, o bom número 7, Pedro Henrique. E no comando de ataque, Pedro Raul, camisa número 9. A gente conhece bem o Pedro Raul, jogou no Goiás, jogou no Vasco, jogou no Corinthians e agora está lá no Ceará. O Flamengo tem que tomar cuidado com Léo Pereira, Jorginho e Alan, que estão com 2 cartões amarelos. Se tomarem um terceiro, estarão fora da próxima partida do Mengão Queridão pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Mirassol, inclusive, né, gente? Já o Ceará tem um montão de pendurados. O goleiro Bruno Ferreira, Fabiano Souza, William Machado, Pedro Henrique e Antônio Galeano. Todos esses estão pendurados pelo lado do Ceará. Como eu falei para vocês, o Flamengo está com um problema sério de desfalques para essa partida. São 8. Eric Pulgar, fratura no pé direito, só volta daqui a 1 mês ou 2. Danilo, problema na coxa esquerda, ainda vai demorar 1 semana, 1 semana e meia para voltar. Michael, dores no tornozelo esquerdo. Michael não atua pelo Flamengo desde o dia 12 de julho. Vai fazer 1 mês daqui a pouco que o Michael não joga. Everton Cebolinha, tendinite, também faz tempo que não joga pelo Mengão. Se não me falha a memória, desde o dia 27, né, de julho. Luiz Araújo, controle de carga. E aí, gente, eu tô vendo muitas pessoas batendo no Felipe Luiz por conta do controle de carga. Gente, o controle de carga não é feito pelo Felipe Luiz, e sim pela equipe de fisiologia do Flamengo. Então, os jogadores, sempre que chegam no Ninho do Urubu, eles passam por exames. E nesses exames, a equipe de fisiologia, que trabalha junto com o departamento médico, dentro do departamento médico, ela avalia como está o estado do atleta. O estado do atleta, estando num nível preocupante, eles dão uma segurada no atleta. Então não tem nada a ver com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz queria usar todo mundo, eu tenho certeza disso. Mas o Felipe Luiz respeita as determinações do departamento médico, do departamento de fisiologia e a minutagem que esses departamentos entregam para o Felipe Luiz, entenderam? Então não é o Felipe Luiz que está de sacanagem. E nem o departamento de fisiologia, os caras estão fazendo um controle de carga e calhou de, no momento que o Luiz Araújo poderia ser titular do lado direito, ele acabar tendo que sofrer o controle de carga. Então, só para ficar bem claro, para a gente saber de quem reclamar, quando reclamar e como reclamar, principalmente, né? Aí nós temos o Matheus Cunha, que está com tendinite no joelho esquerdo. Já falei para vocês, se eu sou o Flamengo, eu não escalaria mais o Matheus Cunha. Ele já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, então qual a confiança que nós teríamos num atleta assim? Eu não escalaria, nunca mais, nem relacionaria. Pedro está suspenso, levou o 3º cartão amarelo, e o Alacian também suspenso, que levou o 3º cartão amarelo. Em compensação, nós temos o Samulino aí como titular, muito provavelmente hoje. Temos o Emerson Royal e temos também o Saul liberados para essa partida. Ah, por falar nisso, o Jorge Carrascal não escolheu a camisa 14 que estava disponível para ele, tá? O Carrascal vai usar a camisa de número 15 no Mengão Queridão. Pessoal, a opinião de vocês com relação ao resultado da partida de hoje, mas hoje eu quero complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Eu não quero saber só o resultado do jogo do Flamengo, não, porque aí é baba de quiabo, é muito fácil, né? Eu quero saber também o resultado do jogo do Cruzeiro, que vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, Newton Santos, e o resultado do Parmeira, que vai pegar o Vitória lá no Barradão. Então eu quero saber. E não fique acovardado não, hein? Eu quero sua opinião. Ah, eu não costumo opinar. Tá na hora de sair do campus, meu patrão. Tá na hora de sair do campus, minha patroa. Isso daqui é um canal da família rubro-negra. Vocês podem opinar. Vocês têm o direito de opinar. E as pessoas, se discordarem, vão falar tranquilamente com vocês na boa, suave. Então bora lá. Bora colocar o seu palpite, bora comentar conosco, bora se inscrever no nosso canal. Bora fortalecer o Devoção Rubro-Negra, porque esse canal é incaível. Esse daqui ninguém derruba, tá? Graças à Mirinha que tá aí em cima, ninguém derruba. Então bora falar com geral para vir se inscrever aqui e deixa a opinião de vocês. Eu quero ver uma mulherada opinando. A Mirinha opina, por que vocês não vão opinar? Mirinha, agora é contigo, minha querida.
Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã, fiquem com Deus.